Vamos, começar, Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças ao Senhor por mais esse reunir, Nós estamos aqui por causa de uma pessoa. E no nome dela, nós ousamos entrar na presença de Deus, Nós estamos em nome de Jesus. E por causa daquele sangue que Ele derramou lá na cruz, nós podemos entrar na presença dEle. E o que a gente vai fazer na presença dEle? Nós podemos agradecer, nós podemos adorar, nós podemos fazer petições, Tem tantas coisas que nós podemos fazer, Então que o Senhor nos ajude nessa noite a realmente oferecermos ao Senhor, no mínimo, ações de graças por aquele que tem sido tão maravilhoso para cada um de nós. Não é verdade? Se alguém tem um texto da palavra, querer ler para a gente começar a reunião, vai ser uma alegria. Se alguém tem um testemunho, querer testemunhar também vai ser uma alegria. Se alguém tem uma oração, também vai ser uma alegria. Orar com os irmãos. Nós estamos aqui para isso. E que o nome do Senhor seja louvado em todas as coisas. Amém? Damos muitas graças. Sim, Senhor. Nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos muito agradecidos. Sim, pelo Deus. grande privilégio de podermos estar debaixo do Teu precioso nome. Amém. Amém. Para adoração, para louvor, para gratidão a Ti. Sim, Senhor. Queremos que o Senhor venha a encontrar em nós as Tuas centralidades. Uhum. Que o Senhor encontre nos corações, nos nossos corações, alargados para ouvir a Tua voz. Uhum. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para contemplar-te. Uhum. Queremos que o Senhor seja em tudo glorificado. Amém. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Uhum. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós, por tudo que o Senhor irás fazer segundo as riquezas da Tua graça. Sim, Senhor. Amém. Ó Senhor, e damos a liberdade para o bendito Espírito Santo. Sim, Senhor. Para trazer a Tua palavra. Amém, Senhor. Para cantar louvores no meio da Tua congregação. Amém, Senhor. Ó Senhor, este tempo é Teu, Uhum. para o Senhor, Amém. por meio do Senhor. Amém. Que em tudo seja o Senhor glorificado. Amém. Damos muitas graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. A Tua palavra que sai da Tua boca, ela não voltará para Ti vazia, mas antes fará o que Te apraz e prosperará no que for enviada. Ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Como caem as chuvas e a neve dos céus, também para lá não tornam a voltar, mas regam a terra e a fazem produzir, também dá semente
ao semeador, e pão ao que come, aleluia. Assim será, Senhor, assim será. A tua palavra, ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Amém. Nós estamos estudando, pelo menos essa tem sido a minha responsabilidade nesses dias aqui com os irmãos. Nós estamos fazendo uma leitura da vida de Jacó. Então a gente está fazendo isso assim, sem pressa, sabe? Procurando aqueles princípios eternos que estão ali, né? E procurando também sondar o nosso coração, porque nós entendemos que Jacó, ele é o sexto personagem ali nos Heróis da Fé. Então ele representa o homem naquilo que o homem é, né? Então eu particularmente tenho aprendido bastante com a vida de Jacó, sabe? Cada vez que eu leio esses textos, o Senhor, ele me ensina algo novo. E está sendo, assim, realmente um privilégio poder repartir com os irmãos aquilo que o Senhor tem me mostrado na vida de Jacó. Então, hoje não é diferente. Eu gostaria de avançar um pouco nesse estudo, mas antes eu queria ler alguns versículos, que eu penso que vai ser, assim, o fundamento para aquilo que nós vamos estudar na vida de Jacó. Hoje, para a parte que nós vamos ver aqui na vida de Jacó. Então, o primeiro versículo, esse aqui é quase um clássico, viu, irmãos? Mas dificilmente eu consigo, principalmente quando tem os meninos perto da gente, né? Deixar de citar esse texto todas as vezes que nós vamos tocar em alguma história do Antigo Testamento. Porque qual que é o nosso problema, irmãos? Principalmente dos meninos, né? Os mais jovens. E eu não vou dizer isso de modo pejorativo, mas eu vou dizer assim, aquilo que o sistema religioso fez com a gente. O sistema religioso, ele resumiu a Bíblia em algumas historinhas. E isso faz com que as verdades contidas lá sejam jogadas fora. Então, quando fala Jonas, a criança já tem uma musiquinha para falar do Jonas, que a baleia engoliu e que a baleia cuspiu, isso e aquilo. E não passa disso, né? Aquilo que representa realmente a vida de Jonas, aqueles princípios que o Senhor tratou com o profeta, que Ele quer tratar conosco, acaba ficando para trás. Né? Quando fala em Abraão, se resume assim, o pai da fé, e não se fala mais nisso. Né? E olha a experiência de vida de Abraão, quanta lição espiritual nós temos ali. Né? Isaac, então, tem irmãos que falam assim, que Isaac foi um homem fraco. Olha, não vai, assim, vislumbrar o significado de cada experiência espiritual que aquele irmão teve. E, né, assim todos os personagens bíblicos. E aí a gente acaba ficando com aquela superficialidade religiosa, teológica, e perde a essência. Então, por causa disso, eu penso que esse versículo, ele é de fundamental importância para toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia, como nós conhecemos, né, são as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não existe nada na palavra de Deus que nós podemos considerar assim, ó, isso aqui é palha. Nada, absolutamente nada. O que existe é uma mente muito pequenininha, que é a nossa, que não compreende os desígnios de Deus. Mas à medida que eu, por exemplo, a minha Bíblia, se você olhar a minha Bíblia, você vai ver ó, que ela está parcialmente riscada, né? Cada vez que eu encontro alguma coisa assim que eu vejo que é muito importante para a minha vida, eu risco. Mas eu quero acreditar que um dia eu vou ter uma Bíblia que ela não vai ter uma só palavra que não vai estar riscada. Entende? Porque na medida que o Espírito Santo vai trazendo luz, aquilo vai se tornando fundamental, importante na nossa vida. Esse versículo diz assim, porque
Guarda isso no seu coração. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Aleluia! Tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Como nós precisamos aprender com as Escrituras. Então ele continua. Sim, ele continua dizendo assim, para que pelo ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Lindo texto, não é? Então é com esse objetivo que nós estudamos a palavra, buscando aprender a paciência, aprender a esperança, aprender a consolação. Amém? Um outro versículo que eu penso que ele vai nortear, ou vai ser basicamente a chave daquilo que nós vamos estudar hoje, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Talvez esse seja o princípio que nós vamos tocar nele hoje, o principal, tá? 15, João 15, versículo 5. Só o versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Essas são palavras do nosso Senhor. E ele disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu gostaria de repetir essa última frase. Eu gostaria que você ouvisse, mas ouvisse com o teu coração. Porque sem mim, nada podeis fazer. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje sobre a vida de Jacó. Porque sem mim, nada podeis fazer. E por fim, um texto de consolação, para que a gente compreenda um pouco mais a longanimidade do nosso Senhor com Jacó, nós vamos ler um versículo que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, irmãos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Oh, que coisa maravilhosa, que esperança a nossa, né? Que o Senhor não desiste de nós. E essa é a história que nós vamos tocar hoje. Então vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 32, onde nós paramos na nossa última reunião. Gênesis, capítulo 32. Antes de nós lermos o capítulo 32, só para passar assim, fazer uma pequena revisão daquilo que nós vimos na última reunião, né? Na última vez que nós estivemos aqui, nós vimos como foi que o Senhor, né, fez aquela separação entre Jacó e Labão. Foram 20 anos de disciplina dura desse servo de Deus, que o Senhor salvou por sua graça, como fez conosco. Mas né, o Senhor salvou por sua graça, mas o Senhor precisava trabalhar com esse homem, esse enganador, esse usurpador, esse espertinho. E eu me lembro que na última vez que a gente esteve aqui, o Senhor me deu uma frase, logo quando eu acordei, que eu trouxe para os irmãos, que as nossas espertices iam custar caro para nós, porque elas não iam ficar sem disciplina. Vocês lembram disso? Então, esse espertinho, ele enfrentou uma dura disciplina de 20 anos. Foram 20 anos com Labão, com Raquel, com Lia e com luta lá com carneiro, bode, cabrito. E que situação foi a desse homem, né? Mas um dia ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou para ele assim, ó, volta para aquele lugar onde você fez um voto. Volta para a tua terra, volta para a sua família. E Jacó respondeu. E quando eu estava meditando no texto hoje, sabe, me deu muita alegria essa lembrança de que Jacó respondeu. E eu me lembrei de 3 frases, pelo menos 2 frases, perdão,
que estão lá em Lucas 15, não precisam ler, só vou parafrasear para vocês, onde o Senhor, ele traz a parábola da ovelha perdida, e ele fala que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. E depois ele traz a parábola da dracma perdida e fala da alegria dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Então é importante isso, a gente saber que, porque nós costumamos falar isso em batismo, mas é importante a gente saber disso, que quando um pecador reconhece Jesus como seu Salvador, se entrega ao Senhor, né, recebe a palavra de Deus, experimenta a vida que nasce da morte, experimenta Jesus como seu perdoador, seu Salvador, tem uma festa no céu. E é verdade, é glorioso isso, né? Nós podemos dizer assim, naquele dia que a gente faz aquela festa, que a gente vai dar testemunho público lá, né? A gente vai lá publicamente expressar que nós agora não pertencemos mais ao mundo, nós somos de Deus e nós recebemos ali o batismo junto com os irmãos. É claro que existe uma festa no céu, sim, tem alegria de Deus por isso. Mas eu posso dizer para os irmãos, assim, baseado em tudo que a gente vê nas Escrituras, que mesmo nós, vamos falar assim, os crentes velhos, de 20, 30 anos de carreira, quando, sabe, nós terminamos uma etapa onde a gente fica ali brigando com Deus, com os homens, né, brigando com falta de perdão, problema com irmãos, com ciúme, até com doutrina, que a gente fica patinando ali no mesmo lugar, não avança, ou querendo viver vida cristã sozinho, sei lá, cada um de nós aqui tem sua loucura, né? Mas quando o Senhor consegue abrir os nossos olhos para ver que não foi isso, para isso que Ele nos chamou, e nos mostra algo além, e a gente responde também, tem festa nos céus. Então nós podemos dizer assim que a separação entre Jacó e Labão não foi apenas motivo deles fazer ali uma festa, levantar uma coluna, mas teve uma festa, teve uma celebração celestial, porque agora o Jacó está deixando para trás 20 anos de disciplina e ele vai avançar para ser aquela coluna para a qual o Senhor chamou ele. Ou seja, ele vai avançar na sua experiência. Então, o capítulo 32, ele começa com essa separação. Labão ficou para trás. Aqueles 20 anos de tribulação também ficou para trás. Então, nós temos tanta expectativa que agora, né, que Jacó ele vai crescer. Né? Vai crescer na graça, no conhecimento de Deus. Então, quando a gente chega aqui, o capítulo 32, ele começa assim, irmãos. Ó, Jacó também seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Jacó seguiu o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Deus. Ó, que coisa maravilhosa. Então, no momento em que ele avança, existe essa realidade celestial que ele pôde contemplar. Ele encontrou os anjos de Deus. E aí o texto, né, no versículo 2, vai dizer assim, e Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus. Chamou aquele lugar Manaim. Essa palavra Manaim significa acampamento celestial. Então, Jacó, ele viu que ele não estava sozinho. Aqui não era sonho, né? Não era sonho. Ele viu que ele não estava sozinho. Ele se deparou com o exército dos céus. Agora, cá entre nós, irmãos, né, nós temos um pouco mais de experiência do que Jacó com isso. O que significava isso para a vida de Jacó? Saber que os anjos estavam ali com ele. Porque nós também sabemos disso, não sabemos? Por exemplo, vamos lá no Gênesis, perdão, no Gênesis não, no Salmo. No Salmo 34, Salmo 34, versículo 7. Aqui também fala de acampamento. Mas aqui diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos a palavra de Deus que nos afirma isso. Agora, o que significa isso? Por exemplo, numa guerra. Vamos pegar uma guerra, só uma. Segundo a Reis, capítulo 19, versículo 35 em diante. Segundo a Reis 19, 35. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite
saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Olha só, o anjo do Senhor fez uma guerra aqui para o rei Ezequias. E ele sozinho, ele venceu todo aquele exército. Não sobrou nada. Aquele rei teve que ir embora, como diz o nosso ditado popular, com o rabinho entre as pernas. Porque o anjo do Senhor venceu aquela batalha por Israel. Se você ler o contexto, ler todo o capítulo 19, você vai ver como esse Senaqueribe, com o seu exército, humilhou Ezequias. Como que ele humilhou o povo de Deus, como que ele fez chacota, ele estava contando que jamais Israel teria qualquer condição de lutar contra ele. Então Ezequias buscou socorro no lugar certo. Foi lá e se humilhou diante do Senhor. Então o Senhor falou assim, peraí, tem um anjo aí que resolve esse problema para você. Não se preocupa não. Um anjo só resolve o problema para você. Né? Jacó aprendeu isso também. Então se a gente voltar lá em Gênesis, no capítulo 48, nós vamos ver Jacó agora, né, o santo de Deus. Nós vamos chegar lá. Esse testemunha do Senhor, sabe, que é Jacó no Egito, quando ele vai abençoar os filhos de José, lá no versículo 16, ele vai lembrar desse anjo. Olha só. Gênesis 48, 16, está escrito assim, olha. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. Ó, ou seja, Jacó aprendeu a lição aqui, não lá, aqui. Ele aprendeu a lição aqui. Lá nós podemos dizer assim que Jacó, ele ainda está aprendendo a andar. Né? Então vamos pegar só mais um texto com esse assunto. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Sim, que está em Josué, capítulo 5. Eu nunca abri esse livro antes do Josué. Nunca abriu Josué? Ah, então você tem que começar a ler isso aí, minha irmã. Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Josué 5:13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ele disse, não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do Senhor dos exércitos, disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Sabe, foi a única palavra que esse capitão do exército falou para Josué. Eles estavam prontos para entrar numa guerra. E olha só, qual soldado que vai entrar numa guerra descalço? Mas diante da presença do anjo do Senhor, foi essa palavra que ele recebeu. Descalça o calçado dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Então nós sabemos que o exército de Israel venceu Jericó, não teve nenhum problema. Antes, se vocês, eu não vou citar, só vou parafrasear, tá? Se vocês quiserem entender melhor isso, no capítulo 5 está o assunto da circuncisão dos filhos de Israel. Porque antes do exército ir para a guerra, Deus pediu para circuncidar todos. Sabe o que significa a circuncisão no homem? A circuncisão, ela deixa todo mundo dolorido, todo mundo fraco. Como que foi que Simeão e Levi venceu lá? Hã? Ele falou, vamos circuncidar, depois nós entramos lá. Quando for no terceiro dia, nós vamos lá e matar todo mundo. Agora, antes da guerra, o Senhor fala assim, circuncida tudo. Então Josué, obedeceu ao Senhor. Todos foram circuncidados. Hã? Ele, 40 anos de caminhada, eles nunca tinham sido circuncidados. Circuncidou tudo antes da guerra com Jericó.
exatamente esse princípio que nós temos que enxergar aqui. Tá? O Senhor, ele vai manifestar o poder dele na nossa fraqueza. E não na nossa expertise. E não no nosso jeitinho brasileiro. E não naquela coisa que a gente tem de falar assim, ó, Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha primeiro. Entendeu? Essa lição nós temos que aprender hoje com Jacó. Porque Jacó, primeiro, teve uma revelação de quem era que ia batalhar por ele. Primeiro ele teve essa revelação. Todavia, ele agiu como a gente. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto. Né? Gênesis, capítulo 32, versículo 3. Agora, irmãos, agora nós vimos o homem que Deus falou que ia suprir ele em todas as suas necessidades, indo fazer o cartão de crédito e o cheque especial. Entendeu? É isso que nós vimos agora. É exatamente isso. Tá? Mas ele viu o exército de Deus. Ele viu o exército de Deus, mas agora... É assim mesmo. agora ele vai fazer o cheque especial, entendeu? Agora vem a curiosidade. Sabe a curiosidade? A curiosidade é uma tragédia para nós, irmãos. A gente é chamado a viver pela fé, não por vista. Então, e enviou Jacó mensageiros. Você sabe que essa palavra mensageiros na Bíblia e anjos é a mesma coisa, tá? Mensageiros e anjos na Bíblia é a mesma coisa. Então, Deus mostrou o exército de anjos dele. Agora Jacó vai usar os mensageiros dele. Para ir dar uma espiada, sabe? Para ir tentar acertar a situação lá com o irmão dele. Para ir lá avisar o irmão que ele está chegando. Sabe? Vai lá, avisa meu irmão lá que eu tô chegando, que eu tô bem, que eu tenho servo, serva, boi, vaca, carneiro, né? Um monte de filho, tô chegando. Acabou meu tempo com o Labão. Fala pra ele que eu tô chegando. Abrindo o caminho. Isso, vai preparando o caminho, né? É isso aí, ó. Enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo assim: direis ao meu senhor Esaú, ó, meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Mas é liso, né? Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, escravos, escravas. E enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Agora olha o versículo 6, irmãos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para te encontrar. E 400 homens com ele. É para dar as boas-vindas. Né? Sabe, irmãos, vocês já mexeram em caixa de marimbondo? Minha mamãe falava assim, ó, não mexe na caixa de marimbondo. Mas a gente é teimoso, na verdade. A gente cata uma varinha de pesca e vai lá querer ver se é verdade mesmo. É verdade. Mas esses 6 aqui fica já explícito que ele vem com ódio? É isso? Sim, exatamente, 400 homens. É guerra, mano. Agora não vai acertar. Agora não vai acertar. Agora não vai acertar, né? sim. Porque o homem, sabe, irmãos, é assim, ó. Se você pegar R$50 emprestado de alguém e não pagar, que às vezes a gente tem esse problema de caráter e não gosta de pagar a conta, se pegar R$50 emprestado de alguém e não pagar, você vai esquecer. Mas para passar 50 anos, que aquela pessoa que você não pagou não vai esquecer. E uma hora vocês vão ter que se encontrar. E vocês vão ter que resolver esse problema. Mesmo que o Senhor te perdoar, te fazer nascer de novo, te fazer filho de Deus, uma hora você vai ter que lavar essa roupa suja. Entende isso? Porque o nosso Senhor é tão bom. E Ele quer que a gente saiba que o mal faz mal. Então vamos dizer assim, todas aquelas coisas que aconteceram lá 20 anos atrás, ainda estão muito fortes no coração do Labão, do Esaú. E o Esaú não vê a hora de encontrar Jacó, para nós acertar aquela conta antiga, entendeu? Agora nós vamos acertar aquela conta antiga. Agora, qual que era a conta? Qual que era a promessa que Esaú tinha feito para Jacó? Um dia eu mato esse peste. Essa era a promessa. Então agora ele recebeu notícia que ele estava chegando e falou, vou resolver isso já, né? Então se ele tem escravo, escrava, né? Então nós vamos pegar aqui 400 homens e vamos lá. Foi isso, o jeitinho do Jacó, primeiro, arrumou foi isso, essa notícia.
Agora você imagina como ele ficou quando ele recebeu a notícia que o mano velho estava vindo encontrar com ele com 400 homens. Pra que cutucar caixa de marimbondo? Né? Viver pela fé, irmãos, é isso. É confiar no Senhor, depender do Senhor e seguir em frente. Agora imagina você, descobre que tem um exército trabalhando para você. E aí você ainda vai querer ficar caçando, arrumando o seu jeitinho de resolver as coisas? Ó, que tragédia. Então vamos lá, vamos continuar a leitura, né? Senão eu não dou conta daquilo que eu gostaria de terminar hoje. Verso 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Foi isso que ele foi arrumar, ó. Medo e angústia, né? E repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier e ferir um bando, sobra outro. É estratégia. Disse mais Jacó, agora sim, sabe? Jacó está orando. Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências suas, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho medo dele. Porventura não venha e me fira, e a mãe com seus filhos. Agora ele está lutando com Deus, entendeu? Agora ele está ali, lutando com Deus, né? E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Ó, ele orou, ele clamou, ele lutou com Deus, mas logo em seguida o medo, a angústia, a ansiedade leva Jacó a começar a arrumar mais uma estratégia, né? Aquela primeira não foi suficiente, agora ele tem mais uma. Falou assim, eu vou comprar, meu irmão. Então ele começou aqui a preparar um presente com aquela ideia de aplacar, de resolver a situação ali, lutando, ele está lutando, né? Então, 200 cabras, verso 14, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumenta, 10 jumentinhas. E Deus na mão dos seus escravos, cada rebanho à parte, e disse aos seus escravos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo, de quem és? Para onde vais? E de quem são esses diante de ti? Então dirás, são do teu servo Jacó. Presente que envia meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme essa mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim. E depois verei a sua face. Porventura não é certo que ele me aceitará? Assim passou o presente diante dele. Porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-o passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará
mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora o versículo 31 ele é muito importante, tá? Porque aqui está escrito assim, ó, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Quão importante é essa frase, saiu o sol. Porque quando Jacó fugiu de Labão, a Bíblia vai dizer assim, ó, e era noite. E agora, pela primeira vez, ela vai dizer assim, ó, e saiu o sol. Ou seja, aquela luta, né? Nós encontramos aqui, né, a luta. Jacó lutando com Deus. Sabe, eu não tenho dúvida que aqui é uma teofania. O próprio Senhor, né, o Deus homem, veio lutar com Jacó. Imagina como foi aquela luta, né? Imagina como foi a batalha, né? E aquele agarrador querendo dobrar Deus, e Deus joga ele para cá e joga ele para lá, né? Claro, né? É uma luta que não tem como Jacó vencer. Mas houve um momento em que Jacó foi vencido. E naquela hora ele prevaleceu. Porque quando ele foi tocado na coxa, imagina você ter deslocado o osso da coxa. Qual que é o lutador que luta com uma lesão dessa? O osso da coxa deslocado. Como é que faz, né? Numa luta de jiu-jitsu, se alguém pegar a perna do camarada e rodar assim, e deslocar o osso da coxa, como é que ele vai lutar, né? Ele não pode lutar, mas ele manteve-se agarrado ali, né? E disse assim, ó, eu preciso da tua bênção. Então ele recebeu a bênção de ser feito um outro homem. Sabe, o pastor Abuchaim, quando ele pregava sobre esse texto, ele dizia o seguinte, que quando lá em Betel, Jacó foi justificado. Aqui no Val de Jaboque, ele foi regenerado. Porque aqui ele se torna um outro homem. Ou seja, o Senhor venceu Jacó. E por causa disso, agora Jacó é um vencedor. E assim é conosco, sabe? Porque na nossa força, irmãos, nós não conseguimos nada. Na nossa força, nós somos igual Jacó. Nós somos uma tragédia. Os nossos projetos, todos eles, tá, têm a tendência de não funcionar, enquanto o Senhor não nos vence. Porque a maioria desses projetos é uma maneira da gente permanecer intacto. Sabe essa coisa da alma? Nós amamos o Senhor. É verdade. Nós olhamos para o Calvário, para a obra que Ele fez. Nós amamos o Senhor. Mas sabe qual que é a principal concorrência, irmãos? Não é o diabo. Não é o mundo. Não é a religião. Não. O principal concorrente do Senhor chama eu mesmo. Eu amo o Senhor, mas eu não quero perder a vida da alma. Lembra aqui que o texto fala assim, ó, que a alma de Jacó foi salva? Falou assim, ó, eu vi a Deus e a minha alma foi salva. Como que a alma dele foi salva, irmãos? Foi sendo vencido pela vontade soberana do Senhor. Sabe, irmãos, nossa vida poderia ser muito mais simples, muito mais tranquila, se nós aprendêssemos que nós somos regenerados para depender de Deus, para sermos totalmente dependentes do Senhor, para deixar Ele nos tomar pela sua mão e nos levar para onde Ele quer. Mas nós somos igual Jacó, nós negociamos. Nós somos igual Ló, nós negociamos, falamos, Senhor, para a montanha não, tem uma cidade ali, nós somos desse jeito. Senhor, não, Senhor, eu quero te servir, mas do meu jeito, né? Não, até aqui eu vou, daqui para frente não. Nós somos assim. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou com um propósito maravilhoso. E Ele está desejoso de avançar na nossa vida, como com Jacó. Agora lembra-se disso. Jacó precisou passar por essa situação, onde por um lado ele teve que deixar ir tudo, mas ele mesmo precisou ficar ali. Ele e Deus. Tudo que ele conquistou naqueles 20 anos ficou ali,
Ele e Deus. E às vezes o Senhor tem que fazer isso conosco. Tem que tirar tudo. Não deixar nada. Porque se deixar qualquer coisinha, a gente vai dar um jeito de se virar com aquilo. Então o Senhor tem que tirar tudo. Por quê? Porque você foi chamado para ser dependente do seu Deus. Você foi chamado para experimentar da vitória do Calvário, da vitória do Cordeiro, da vitória do Senhor, e não da sua, da dele. Então agora Jacó está do jeito que Deus queria que ele estivesse. Na verdade, ali naquela luta, o Senhor está preparando Jacó para a vitória com Labão. Não eram os presentes que venceria aquela situação. Mas o Senhor preparou Jacó para a vitória. Assim como ele preparou Josué para a vitória, falando assim, ó, tira a sandália dos teus pés. Agora ele tirou a força natural de Jacó. Quando Jacó vai encontrar o irmão dele para a batalha, ele é um vencido. Ele arrasta uma perna, ele dá 2 passos e cai no chão. Foi assim que houve essa batalha. Foi desse jeito, quer ver? Vamos continuar lendo o texto. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres, os meninos, e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram. E disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Irmãos, eu vou terminar aqui. Na próxima reunião a gente continua. Senão a gente vai perder a essência. Você vê que nada daquilo poderia dar para Jacó o que o Senhor deu. Irmãos, o Senhor abre os nossos olhos para a gente ter essa compreensão de que nós também temos os anjos do Senhor ao nosso lado, sabe? E o nosso Senhor não precisa do nosso jeitinho brasileiro para nos conduzir numa vida vitoriosa. Amém. De jeito nenhum. Em todos os aspectos, sabe? O Senhor tem prazer em honrar os seus filhos. O Senhor tem prazer em fazer com que os seus filhos tenham o seu nome limpo. O Senhor tem prazer em sustentar os seus filhos de maneira generosa e gloriosa nesse mundo caído onde nada é seguro. Os filhos de Deus estão seguros porque nós temos um Pai que honra o seu nome. Então, meus irmãos, nós não precisamos do nosso jeitinho brasileiro para ajudar Deus. Que o Senhor ganhe nosso coração. Que o Senhor nos vença, porque o mesmo objetivo que o Senhor tinha com Jacó, tem com cada um de nós. Ele quer nos fazer profetas, abençoadores, testemunhas de quem é o nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Senhor, nós somos tão gratos à Tua palavra. Ela é viva, eficaz, poderosa para salvar as nossas almas. Ó Senhor, vence-nos nessa batalha, Senhor. Não permita que a gente continue brigando contigo e com os homens. Toca-nos, Senhor, profundamente, no mais escondido do nosso coração. E vença essa batalha, Senhor, para que nós também possamos nos levantar e andar segundo a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.